Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao podcast Circulação. Hoje, com o apoio da Medicicó, a gente vai discutir um tema que é um pouco tabu, né? A gente vai conversar sobre doenças orificiais, cisto pilonidal e hemorroidas. E para falar junto com a gente, veio dois colegas, o Dr. Ricardo Montealverne, que é coloproctologista pela UFC, mestre em cirurgia também pela UFC e preceptor da Academia do Laser. Junto com ele está o Dr. Felipe Ramos, que também é médico proctologista e fez mestrado também na UFC. Bem-vindo, meninos. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum, mas que muita gente tem vergonha de comentar. A gente vai falar de cisto pilonidal e de hemorroida. E a gente vai começar já com uma pergunta meio difícil para vocês, antes de vocês começarem. Por que que ainda existe tanto tabu quando a gente fala de doença da região anal? Vai lá, Ricardo, pode começar. Ainda existe muito tabu, realmente, André, e é realmente curioso, porque as doenças proctológicas, elas estão aí na humanidade desde sempre, né? Faz parte do nosso corpo. E a gente tem descrições desde o Egito Antigo, né? Já de antes de Cristo, de cirurgias de doenças proctológicas, né? No Egito, eles acreditavam, né, na época de Hipócrates também, lá nos enemas, nos fluidos corporais, e faziam enemas para tratar as doenças. Então, desde de longa data, a gente já tem várias pesquisas, tratamentos, descrições sobre as doenças proctológicas, e ainda hoje, cada vez, mesmo a gente tentando trazer informação, mesmo a gente tentando conversar com todo mundo e falar abertamente sobre esse assunto, ainda é um assunto que muita gente tem vergonha e acaba atrasando o tratamento da sua doença por conta das vergonhas mesmo. Complementando o que o Ricardo falou, inclusive no Egito Antigo tinha um médico que era responsável só por tratar pelo ânus do faraó. Então, assim, é um tema antigo, mas eu acho que a questão do tabu vai muito pela questão da intimidade, né? A intimidade da pessoa é aquilo que normalmente não está visível aos olhos, está coberto. É a intimidade do paciente que normalmente está só para ela, às vezes até para o cônjuge ou para familiares, não é uma área que, né, você costuma mostrar, então é uma coisa muito íntima e isso traz também muitas memórias, né, da pessoa em relação ao desenvolvimento, né, da puberdade, da infância. Então acaba que é uma parte muito íntima da pessoa que ela não tem o hábito de mostrar e nem de falar sobre. Então acho que por conta disso o tabu é muito mais forte. Eu acho que a vergonha é tão grande de falar sobre essa região, né? Que muitas vezes até na consulta médica, que é um local onde a pessoa realmente tem que falar de doença, tem que falar do que já aconteceu. Às vezes a gente pergunta, você tem alguma doença, já fez alguma cirurgia? A pessoa não fala. Se você não perguntar especificamente, você tem histórico de hemorroida, teve complicações com cisto pilonidal, a pessoa não te responde essa pergunta. Isso eu passo muito na prática clínica mesmo, na parte de circulação, a gente acaba perguntando porque a hemorroida não deixa de ser uma varize daquela região, né? Acontece às vezes o paciente vir se consultar com a gente, vem por um problema, né, na região do ânus, uma hemorroida, alguma dor que está sentindo, chega na consulta, começa a falar de uma dor abdominal, do intestino preso, realmente com vergonha de chegar nesse assunto e ele só vai conseguir falar quando a gente questiona ativamente, né? Tem paciente que realmente tem essa vergonha um pouco mais acentuada. Então, resumindo assim, a ideia é que essas doenças elas são mais comuns do que realmente as pessoas imaginam, porque são doenças que são um pouco faladas, comentadas, né? Mas me conta uma curiosidade. É comum o paciente falar assim, eu tenho o meu cardiologista, eu tenho o meu, né? Assim, é comum dizer assim, eu tenho o meu coloproctologista. Vocês têm esses pacientes que... A gente tem os pacientes que são nossos pacientes, mas é difícil que eles admitam em público, né? A maioria, quando a gente está num evento público, né, ou enfim, no evento social, fala, cara, meu cardiologista, o meu cirurgião vascular, quando vê o proctologista, baixa a cabeça, olha para o lado Dá só com a mão assim de e longe, segue né? o jogo. É isso aí. E meninos, o que é esse cisto pilonidal que a gente começou a falar aqui, mas tem gente que não sabe nem o que é. Então, o cisto pilonidal, ele é uma doença da pele, realmente, não tem tanta relação com a região do ânus, mas ele fica localizado bem próximo ao ânus, né? Ele fica ali na região entre os dois glúteos, na região interglútea, ali próximo ao ânus. E até hoje a gente não sabe exatamente o que é que causa o cisto pilonidal, de onde é que ele vem, né? Mas esse nome, o cisto pilonidal, ele está muito associado ao pelo, né? A gente acredita que seja um pelo que ele cresce como se ele crescesse para dentro da pele e aí ele acaba por criar a secreção, os líquidos começam a se acumular dentro junto desse pelo, começa a formar um cisto e esse cisto pode inflamar, pode infectar e criar pus.
E aí o paciente começa a desenvolver abscesso nessa região, né? Começa a ter aquela dor com saída de pus, às vezes tem febre, e isso começa a acontecer de uma forma recorrente, né? Vai e volta, o paciente tem período de crise, e aí depois que estoura, depois que sai todo o pus, o paciente melhora. Mas se a gente não tratar, se a gente não resolver, isso fica sendo uma coisa recorrente para o resto da vida do paciente. E uma coisa interessante é que tu falou que seria realmente uma doença do fâneiro, né? Uma doença do pelo, mas que a gente não tem um fator causal, né? Não existe um fator de risco, um comportamento, não existe um fator principal, mas, assim, só curiosidade, chamavam também o cisplatinal de doença do Gipe, não sei se vocês já ouviram falar, se ouviram, contem aí como é que é esse caso. Na realidade, assim, como o Ricardo falou, é uma doença dos sinos, né, do folículo piloso. O pelo ele acaba por gerar uma reação de corpo estranho. Ele, ao invés de se exteriorizar, ele fica dentro do folículo e causa essa reação inflamatória, como o Ricardo falou, né, causando a produção de líquidos e posterior infecção. Agora, o motivo por que esse pelo fica dentro, aí é que realmente não se sabe muito bem. E aí existem algumas vertentes que acreditam que está relacionada ao trauma ou à fricção, né? Eu acredito que seja por isso que está relacionada à doença do Gipe, né, Ricardo? A doença do Jeep é por conta da guerra do Vietnã, né? Os americanos iam lá para a guerra do Vietnã e aí as estradas, né? Enfim, no Vietnã, lá na guerra, eram muito ruins. E os americanos, normalmente homens jovens, iam dirigindo o Jeep, tinha muita pancada nessa região e aí a prevalência realmente apareceu muito cisplatinal. E aí pegou essa, na época, né? Anos 80 ali, pegou essa cunha da doença do Jeep. Hoje já é a doença mais do programador, né? O programador passa muito tempo sentado, longos períodos, e aí a gente vê nessa população que realmente parece ter uma incidência maior. Se associa um pouco a sedentarismo também, né? Exatamente por ficar muito sentado, por cobrir, né? Encostar nessa região por muitos períodos, né? E eu não sei, mas eu acho que tem a ver muito com o paciente mais jovem, né? É mais incomum num paciente mais velho, mais idoso, né? É porque normalmente os sintomas surgem na puberdade, né? Aquele paciente que tem uma quantidade de pelo, né, que a gente chama de hipertricose, tendo mais pelo, então maior a probabilidade, é uma questão de probabilidade, mais pelo, maior a chance de acontecer. E como os pelos começam a surgir em maior quantidade e o pelo vai ficando mais calibroso nesses pacientes adolescentes, então é muito comum que os primeiros sintomas aconteçam nessa faixa etária. E espinha bífida, aumenta a chance disso aí? Porque a espinha bífida pode aumentar pelo nessa região, né? Espinha bífida especificamente não aumenta, mas realmente sim, a questão do pelo aumenta mais, né? Então é muito mais a questão do pelo. O cisplatinal, a formação dele é muito semelhante à da acne, né? Ele atinge ali os pacientes, normalmente homens, adultos jovens, quando começa a entrar na puberdade, começa a ter aquela produção maior de secreção do pelo, e aí está associada a isso, né? Tem até atleta de dermatológica, né? Que é hidradenitis, cisplatinal, cisplatinal, acne, e a outra agora eu não estou lembrando. É interessante. E assim, quanto à questão dos sintomas, assim, existe um sintoma mais característico ou só vai ter sintoma realmente quando o paciente sente quando o cisto está inflamado, infectado? O cisplatinal ele pode se apresentar de várias formas, né? Ele pode ser assintomático, então tem pacientes que ele tem um cisto e não tem sintoma nenhum. Vive a vida dele normal e nunca teve nada e pode ser que pro resto da vida ele não desenvolva nenhuma doença. Ele tem a fase aguda, que é quando inflama e aí quando vai dar o abscesso, então incha, dá dor, fica dolorido, sai secreção purulenta. E aí quando o cisto, depois que ele estoura, que ele desinflama, ele pode desenvolver a doença crônica, e aí é aquela que fica com inflamação crônica, sempre um pouco dolorido, sempre saindo um pouco de secreção. Em alguns casos fica uma ferida aberta na região interglútea realmente, mas o mais característico mesmo é a saída de secreção e dor nessa região. E lembrando que o paciente ele pode ter aquela crise e de forma direcionada com tratamento com antibiótico, com drenagem espontânea ou com drenagem cirúrgica ele resolve, há uma resolução do processo inflamatório e aí o paciente acha que está bom, né? Fica realmente totalmente desinflamado. O não especialista quando examina tem até dificuldade para poder identificar que realmente que é uma área doente e aí por algum motivo pode estar relacionado ou não a trauma, de repente semanas, meses ou até anos depois o paciente tem uma nova crise. Então é muito comum ter essa característica cíclica. O paciente tem uma crise, estoura, fica inflamado, recrudesce, daqui a pouco ele tem outra crise novamente.
Acho interessante falar, né, que é um processo inflamatório, né? Ele realmente forma um abscesso. E um abscesso nessa região, às vezes, pode causar casos muito graves, né? Ele pode expandir, pode chegar a dar sepse, pode dar febre, além da dor local, do calor. Quando ele drena espontâneo, que é quando ele realmente sai a secreção, sai o pus, é como se fosse uma melhora, porque realmente drena e ele vai sentir alguma melhora. Os perigos principais é quando não drena, né? Quando o abscesso fica lá dentro, a secreção fica, a bactéria fica e não tem tratamento específico. E a gente começou a falar de tratamento já. Eu costumo dizer para os pacientes que existem basicamente 3 ou 4 fatores piores em um paciente não tratar o cispronidal, né? A primeira é que o paciente sempre está vulnerável a ter uma nova crise. Então você não tem como prever quando é que vai ser a próxima crise do paciente. Às vezes o paciente está viajando, está num local onde ele não tem acesso ao atendimento médico e aí tem uma crise dessa e vai fazer o quê, né? Então esse é o primeiro risco. O segundo risco, que é esse de ficar fazendo essas inflamações, a gente sabe que quanto mais inflama e desinflama, a tendência é que esse cispronidal ele vai aumentando, porque ele vai começando a dissecar e vai drenando para locais diferentes, e esse cisto vai crescendo. E aí esse crescimento pode afetar o tratamento, pode dificultar, né, o tratamento, a cicatrização posterior. E a gente sabe também que o processo inflamatório crônico, tanto ele pode gerar infecções mais graves, né? Existem até casos em que a inflamação fica tão grande, a infecção fica tão grande que começa a inflamar o osso, né? O sacro ali, o cóccix, pode dar até uma osteomielite, a inflamação do osso. E a longo prazo, essa inflamação crônica na pele aumenta a chance de ter câncer de pele nessa região, né? Então, assim, não é só a questão de tratar os sintomas, né? Tratar os sintomas, dar qualidade de vida, mas também melhorar a saúde do modo geral do paciente. O interessante é que o tratamento, ele provavelmente ele vai variar de acordo com o grau do paciente que quando chega para vocês. Se for aquele cisto pleuronidal assintomático, talvez seja um procedimento mais simples, né? Mas já quando chega nesses casos, já que tem várias fístulas, com infecção de osso, então assim, a complexidade do tratamento vai aumentando com o tempo, né? Então aqui, o que é que vocês têm assim de novidade? Assim, no meu tempo na cirurgia geral, o tratamento era a gente fazer uma incisão bem ampla da lesão, tirar a pele e fazer uma curetagem do local para poder tirar o máximo possível para evitar a chance de recidiva. Como é que está esse tratamento hoje? Ele persiste dessa maneira? Existem tratamentos menos invasivos? Existem opções para o paciente? Hoje, o tratamento, a gente tem basicamente 4 linhas de tratamento que a gente pode seguir, mas tudo depende do paciente, tudo depende dos sintomas do paciente e das características do cisto. Então, apesar de a gente ainda já ter algumas técnicas menos invasivas, que causam menos dor, que tem uma recuperação mais rápida para o paciente, a gente tem que analisar cada paciente de forma individual. Então, alguns pacientes hoje, de um modo geral, a grande maioria dos médicos e da maioria dos pacientes, eles ainda vão para a cirurgia aberta, que é a cirurgia clássica, né? Que faz a cirurgia aberta, abre toda a ferida, essa ferida vai ficar aberta e vai cicatrizar com o tempo, né? Por segunda intenção que a gente fala. Então, a maioria dos cisplenitais hoje são tratados assim, tá? Existe uma chance de, mesmo quando a gente trata com ferida aberta, existe uma chance desse cisplonidal ele voltar no futuro. Mas grande dor que a gente tem, o grande problema da ferida da cirurgia aberta é o tempo de cicatrização. A ferida fica aberta, o paciente tem que ficar cuidando, fazendo curativos, passando pomada, evitando de trabalhar, pancada nessa região. E esse tratamento acaba sendo muito custoso para o paciente, custoso em termos financeiros, mas também custoso em termos de qualidade de vida mesmo. Então, hoje a gente tem novas tentativas de tratamento, novas linhas de tratamentos, que pode ser tanto de técnica cirúrgica, que a gente pode rodar um retalho para tentar cobrir a ferida, né, e deixar a ferida fechada. Mas a gente também hoje tem a técnica com laser, que a gente pode fazer a cirurgia sem abrir, né, sem tirar o teto, o telhado, né, que sem destelhar a ferida, a gente consegue tratar o cisto pleuronidal apenas pelos orifícios naturais, né, que já tem no cisto pleuronidal, e a gente consegue fazer também até por vídeo, né, a gente passa uma câmera por dentro do cisto pleuronidal, limpa todo e queima por dentro, a gente também pode fazer. E lembrando que o tratamento vai depender também da fase em que a doença está. Se você tem um processo realmente infeccioso, um abscesso, o tratamento primordial é tratar o abscesso, né? Você vai ter que drenar aquele abscesso para tirar o pus, esfriar o processo inflamatório para, num segundo momento, numa cirurgia eletiva, fazer o tratamento da doença em si, que aí teria essas possibilidades de tratamento, né? Desde a cirurgia aberta, que, como tu falou, Tiziana, era muito comum antes ser, mesmo na cirurgia aberta, incisões mais amplas, né? Incisões que
laser basicamente até o osso, né? Ficaria realmente um... E é o que normalmente os pacientes pesquisam na internet. Quando chegam, eles veem aquela ferida ali, já querem fugir, já perguntam pelo laser. Mas assim, lembrando que hoje se sabe que basicamente o que você precisa é tratar os sinos e a fístula que vem subjacente. Ou seja, se você consegue cateterizar, né? Ou seja, a gente coloca um material cirúrgico que eu consigo abrir todo aquele trajeto fistuloso, né? Aquele caminhozinho que o pus vai fazendo por debaixo da pele. Consigo abrir, tirar o tecido doente, né? Fazer uma coletagem, né? Que é a raspagem, tirar todo o tecido doente. Na maior parte dos casos é uma ferida bem pequena, né? Mas ainda sendo uma ferida bem pequena, se a doença é mais resumida e tem a possibilidade de fazer o laser, logicamente, na maior parte dos casos, com laser a recuperação é mais rápida. É uma ferida que basicamente é o orifício que já existe e o processo inflamatório vai recrudescendo a partir do momento do tratamento com laser. Teve um avanço nos últimos anos sobre medicina regenerativa e tem se falado muito em utilizar células troncos ou algumas matrizes, né, realmente para acelerar esses processos de cicatrização. No caso, como é da regenerativa, não seria nem cicatrização, é uma regeneração tecidual dessa região. Tem alguma coisa também nessa área associada ou basicamente tem guiado a coloproctologia para a parte do laser mesmo? Cara, interessante você perguntar sobre isso. Eu revisei um artigo semana passada exatamente sobre isso, né? Que ele utilizava a matriz celular do porco, né? Para tentar estimular a regeneração. E assim, são duas coisas diferentes. A gente tem trabalhos, linha de pesquisa falando que o laser é uma terapia válida que a gente pode utilizar para fechar o sistema piramidal, e a gente tem outras linhas de trabalho que falam que as matrizes, né, que as células tronco, elas vão ajudar na regeneração dos tecidos e podem ajudar no tratamento de fístula, sistema piramidal, mas a gente não tem ainda os dois juntos, né? Então a gente, por exemplo, não tem ainda um trabalho que fale se usar o laser e a matriz é melhor do que usar só o laser ou usar só a matriz. A gente não tem ainda isso. Mas definitivamente é o futuro, né? A gente já tem para fístula anal, a gente já tem vários trabalhos falando sobre células troncos, células mesenquimais, e o que parece que ele faz principalmente é uma modulação da ferida, da inflamação. Então ele é muito bom para aquelas fístulas que são causadas por uma alteração da inflamação, né? Que seria no caso da doença de Crohn. Então ela parece realmente ter bons resultados nesses casos. Se isso vai ser bom para todo mundo, se vai ser bom só para esses pacientes da doença de Crohn, a gente ainda precisa de mais estudos para saber. Mas já tem essa linha de pesquisa crescendo no mundo. E lembrando que quando a gente fala dessas terapias são novas, né, alternativas, quando fala alternativa é que não é aquela terapia clássica do Uhum. bisturi, né, simplesmente o bisturi para tratar. À medida que a doença ela vai ficando mais complexa, e ela pode ser complexa, né, como o Ricardo falou, com abscesso mais extenso, ela pode ir dissecando, pode causar uma reação inflamatória crônica. Quanto mais complexa a doença, mais desafiador é o tratamento, independente da técnica. Porque você vê, na medicina a gente costuma dizer que quando tem muita técnica é porque nenhuma funciona tão bem. Assim, depende muito da indicação, né, Ricardo? Quando você tem uma boa indicação, geralmente, lógico, aquele sistema piramidal mais simples, a maior parte dos tratamentos vai dar certo, seja a cirurgia convencional, seja o laser. Então, assim, à medida que ela vai ficando mais complexa, lógico, tem a maior possibilidade de você fazer técnicas combinadas, né, que é sempre uma possibilidade. Eu acho que, concordo com o Ricardo, eu acho que no futuro a gente vai ter, para esses casos mais complexos, técnicas combinadas. E também, quanto mais complexa, maior a chance de recidiva da doença, né? Aquela doença que você, às vezes, precisa de mais de um procedimento combinado ou também escalonado, né? Em outro momento, fazer outro tipo de tratamento. E pensando assim em tratamento, existem também algum tipo de profilaxia? Ah, vou fazer, o paciente teve tantas crises, não quer operar, tem indicação de fazer antibiótico profilaxia, ou não existe essa rotina? Antibiótico, profilaxia, a gente não faz, né? Eu pelo menos não faço, nunca vi nenhuma evidência sobre. Existem algumas teorias e algumas tentativas que a gente pode fazer. Por exemplo, a primeira e a mais conhecida de todas é depilar a região. Tá? Então, a gente pede para o paciente depilar a região. Existem alguns estudos, principalmente franceses, falando que quando você faz a depilação e mantém uma higiene adequada, você diminui a chance de inflamação, de infecção. Mas isso a gente usa principalmente para pacientes assintomáticos, que nunca tiveram sintomas. A partir do momento que o paciente teve sintoma, que o paciente está começando a ter crise, o ideal é que a gente faça cirurgia, porque realmente a gente não consegue controlar e nem prever. Então é mais uma tentativa de diminuir o risco. E essa depilação faz diferença se é com laser, gilete, cera?
Faz diferença, né? Assim, lógico, se você tem uma técnica que ela é mais definitiva, a longo prazo, lógico, o resultado vai acabar sendo melhor. Se você faz uma técnica, seja com depilação com cera ou com lâmina, que o pelo rapidamente vai crescer novamente, o resultado não é tão bom como esperado. E lembrando que, assim, a depilação não é mandatória, mas ela pode fazer parte, inclusive, do processo de tratamento da preparação para a cirurgia, seja no pré, seja no pós, pode ser feita a depilação e existe evidência de que pode diminuir a chance de recidiva da doença. Eu tenho uma pergunta. Esses cistos pilonidais, os que não infectaram, então você falou, ó, o paciente teve um cisto pilonidal, ele nunca infeccionou, não teve nenhum processo ainda de abscedação, mas você consegue palpar ou visualizar com ultrassom. Existe algum tratamento de aspiração, do ponto de vista que pode se aspirar, injetar algum líquido dentro para a corrosão? Existe alguma técnica para esse lado ou somente com cirurgia? Existe. Mas assim, os resultados, os estudos são escassos e os resultados são ruins, né? O Uhum. tratamento padrão realmente é o cirúrgico, aí vamos Entendi. ter várias técnicas. Assim, sobre a depilação, existe é uma teoria, né, que a gente fala, mas que faz sentido do ponto de vista fisiopatogênico, né? Quando a gente faz a depilação com a gilete, a tendência é que com o tempo o pelo vai ficando mais grosso e esse pelo mais grosso ele tem uma maior chance de inflamar, de dar foliculite e isso talvez piore a inflamação na região. Quando a gente fala em relação à depilação a laser, com o tempo o pelo vai ficando mais fino e vai crescendo com uma taxa de crescimento mais lenta. Então, teoricamente, se a gente for parar para pensar desse ponto de vista fisiopatológico, seria melhor que a gente fizesse a depilação com laser, que eu normalmente oriento meus pacientes. Em relação... Qual foi a outra pergunta? Se tem como fazer o próprio um cisto, uma Ah, drenagem, uma sim, punção e injeção de alguma coisa. A gente faz às vezes com cisto braquial, com isso. outras coisas, né? Existem alguns estudos que eles avaliam tanto só a epilação, né, só a depilação lá com laser. Existem estudos que eles avaliam a epilação com injeção de fenol. Existem até de introduzir colo de fibrina, até plug, mas para se explorar o plug tem menos. Mas colo de fibrina, fenol a gente vê mais, mas os resultados não são muito satisfatórios e acaba ficando exatamente para esses pacientes que nunca tiveram infecção. Infecção, depois teve a primeira crise, normalmente é cirúrgico. É legal que você está falando do laser, né? Que é um tratamento, né? Por coincidência, é o mesmo laser que a gente usa para tratar varizes, né? É o mesmo tipo de laser, geralmente a mesma máquina, são fibras. Usa a mesma fibra, vocês usam geralmente fibra radial também, né? É Isso. melhor para vocês do que É. fibra linear. É a mesma fibra que a gente usa para tratamento de varizes, que usa para várias outras coisas, né? O tratamento do laser que a gente usa hoje, né, para cisto pleural, para fístula, veio da varizes, né? Veio o tratamento de varizes do tratamento endolaser, que passava a fibra radial e vinha soltando energia radialmente e vinha fibrosando Tecido. esse tecido. Então a gente pensou, né? A gente não, né? O colega que desenvolveu a técnica pensou exatamente nisso. Se fecha um vaso, que é um túnel, por que a gente não vai conseguir fechar uma fístula ou um cisto que também é um túnel? E aí veio, a partir disso, a gente trouxe para a nossa área. Interessante. E qual fibra que vocês usam? Curiosidade minha agora. Cara, a gente usa a fibra radial, normalmente 600 micra, a 1470 nanômetros, e laser de diodo, né? Mas hoje a gente tem várias tecnologias que a gente pode usar na proctologia, né? Então, eu uso hoje o laser de diodo para tratamento de fístula anal e cisto pleural. Eu uso laser de CO2 principalmente para tratar ferida aberta. Então, eu uso o laser de CO2 para tratamento de fissura anal, tratamento de plicoma, às vezes fazer alguma hemorroidectomia também com laser de CO2 eu posso usar. Quando a queixa do paciente é uma queixa mais estética, normalmente eu uso o laser de CO2 e às vezes eu uso o Frax também, que é a radiofrequência. Então hoje a gente tem várias tecnologias, tem relatos com laser de AG, né? Tem com outras fibras de diodo também, 980 nanômetros. Existem várias tecnologias, mas as que eu uso são principalmente essas duas. É É quase porque- uma especialidade de estética, né? Exatamente. Basicamente, o raciocínio, como o Ricardo falou, os dois mais utilizados, realmente, o diodo e o CO2, o raciocínio do diodo é parecido com o das varizes, né? É uma esclerose, na realidade, está fazendo uma cauterização e esclerose. E o CO2, ele funcionaria mais como um bisturi, né? Um bisturi para poder realmente fazer ressecções e cirurgias que você precisa retirar alguma parte do tecido.
E hoje a gente trata o paciente de uma maneira completa, né? Então a gente trata a doença e trata também para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então se o paciente, alguns pacientes se incomodam e desejam melhorar a parte estética também dessa região, a gente trata também. Eu tô dizendo, faz de fazer inveja a algumas clínicas de dermatologia, essa Roma de laser. E interessante também que vocês também têm mão de botox também para tratar algumas vezes, né, a hipertonia que leva à fissura anal, essas coisas também, né? Então também tem essa parte do botox também na especialidade de vocês. E com resultado muito bom. Em relação ao Botox, tratamento de fissura, principalmente, é o que a gente usa com mais frequência, né? Justamente pela hipertonia, que usou-se durante muito tempo algumas substâncias, sejam vasodilatadores ou relaxantes musculares na região. E aí o raciocínio do Botox seria o relaxamento, né? Da musculatura, e os resultados são muito bons relacionados ao Botox para fissura não. E aí, nesse caso, é saúde, não é estética, né? Continua fazendo inveja às clínicas de dermatos. A gente estava falando da região do cisto pilonidal, agora a gente vai descer um pouco mais e vai entrar no tema de hemorroidas. Então, assim, primeiro a gente tem um conceito sempre, né? O que são as hemorroidas? Vai, Felipe, ajuda a gente. Pronto, as hemorroidas, elas são as veias do ânus, né? Muita gente pergunta se tem hemorroida ou não, essa pergunta é muito comum, mas quando pergunta isso, na verdade o conceito que ela quer saber é se ela tem a doença hemorroidária, né? Se ela tem uma Sim. alteração na anatomia da região que está levando aos sintomas. Então essas veias, elas existem tanto na parte interna quanto na parte externa do ânus. Elas fazem parte da nossa anatomia e é muito comum que no ato de evacuar com a pressão que a gente faz, haja uma certa dilatação da região do ânus. Então, não é simplesmente porque tem um certo inchaço na região do ânus que você vai ter a doença hemorroidária. Agora, a partir do momento que esse inchaço leva a dor, desconforto, demora muito para que as veias voltem na anatomia natural. Ou um sangramento, por exemplo, um sangramento recorrente, aí você tem a sintomatologia, então você vai ter a doença hemorroidária. Você não tem somente a veia hemorroidária que faz parte da sua anatomia, você está tendo sintomas em decorrência dessas veias dilatadas. Então, na verdade, todo mundo tem as hemorroidas, nem todo mundo tem a doença hemorroidária. Uns tem mais, Certo? outros menos, mas todo mundo tem. E quais seriam os fatores de risco para o aparecimento da doença hemorroidária? A doença hemorroidária está muito associado, como o Felipe falou, né? Principalmente a constipação, as fezes muito ressecadas, passar muito tempo no banheiro, fazer muito esforço na hora de evacuar e a própria posição que o paciente fica, né? Se passar muito tempo nessa posição, hoje com o celular, é muito comum que os pacientes passam muito tempo no banheiro e só o fato de ficar nessa posição, a gravidade já vai fazendo efeito e isso pode piorar. Mas existem outros fatores também, né? Assim, dieta, existe fator genético, né? Tem pacientes que a família toda tem doença hemorroidária, então esse paciente tem muito mais predisposição a ter, tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, todos esses fatores influenciam. Em regra, o aumento da pressão intraabdominal, ou seja, você pode ser espontâneo, a força que você coloca, logo o paciente constipado vai botar mais força, vai aumentar a pressão intraabdominal. Em situações, por exemplo, como a gravidez, né, que também o útero gravídico vai aumentando a pressão intraabdominal e também à medida que vai chegando no último trimestre, principalmente, aquele útero ele vai encaixando na pelve e ele dificulta um pouco o retorno venoso, na circulação do sangue. Acaba que às vezes, não só do ânus, né, mas de toda a região ali do períneo, da vagina da mulher, pode ficar realmente com a circulação prejudicada. Tende a ficar um pouco mais inchada e facilita a crise de hemorroida, que é relativamente comum, né, nas mulheres, principalmente nas mulheres constipadas. E outro fator, por exemplo, a obesidade. Então, se você tem uma mulher constipada, obesa e grávida no terceiro trimestre, são fatores que vão levar a alguma sintomatologia. Não necessariamente vai ser uma crise de hemorroida, mas geralmente fica pelo menos aquelas vezes um pouco mais engurgitadas na região do ânus. Interessante também que quando a gente pega paciente gestante, ela tende a descompensar também a doença venosa, né? Então, assim, as varizes, elas ficam mais evidentes nesse período de gravidez e a gente geralmente tenta recomendar ao paciente programar o tratamento após a gestação, né? Até um ano depois do nascimento do neném, aqui a gente vai pensar em começar a tratar. Outra coisa que é interessante também na questão da hemorroida, é que o Felipe falou, é que a gente também tem um público feminino que a gente geralmente trata as síndromes compressivas, né? São pacientes que têm varizes pélvicas, então a gente acaba tendo que fazer um estudo da parte vascular, né? E eu queria saber de vocês se vocês têm algum protocolo, alguma suspeita quando vocês têm um paciente que tem um hemorroide que já tratou, que essa hemorroida é recidiva, se vocês têm essa intenção, essa ideia de pesquisar algo mais da parte vascular propriamente dita do que só da parte proctológica.
Apesar das hemorroidas, assim, elas realmente, se você for ver, parecem varizes, a fisiopatologia é um pouquinho diferente. Então, basicamente, o fator comportamental, e aí, pelo comportamento dela, o tipo de alimentação que tem, se tem uma dieta boa em fibras ou não, pode ter uma constipação que facilitaria. E outra situação é a questão da constituição dos tecidos, né? Tem algumas pessoas que têm uma constituição dos tecidos, é um tecido um pouco mais flácido, isso aí facilita com que a veia dilate com mais facilidade. Então, basicamente, o hábito dela, que vai interferir no hábito alimentar e de vida, né? O sedentarismo, por exemplo, que pode levar a uma constipação, isso aí pode realmente, pela força que ela vai evacuar, fazer a veia dilatar mais e a constituição dos tecidos, né? Aquela pessoa que às vezes tem o tecido um pouquinho mais flácido, vai facilitar dessa veia dilatar mais e ter uma crise de hemorroida. Mas tem muita associação, né? A gente vê muito paciente assim, paciente que tem muita varize, normalmente são os pacientes que vão desenvolver muitas queixas hemorroidárias, normalmente, né? É muito comum um paciente que relata pra gente, eu passo o dia em pé, sinto um peso nas pernas e sinto também um peso nessa região, que é um sinal clássico de insuficiência venosa, né? Mas é diferente realmente as hemorroidas das varizes retais, né? São doenças um pouco diferentes, mas o paciente que normalmente tem insuficiência venosa crônica nos membros inferiores vai ter também doença hemorroidária. Cara, no consultório do vascular é muito comum o paciente que tem mais de um episódio de varizes, né? Então, aquele paciente que já tratou e recidivou e voltou, e você acaba pegando vários pacientes na prática clínica da gente. E, além disso, tem os pacientes que têm múltiplas gestações. A gente sempre indaga muito como é que foi sua gestação, se apareceu alguma varize em algum canto não convencional, se teve hemorroida nessa gestação. O que a gente sabe é que realmente muitos pacientes desenvolvem varizes dentro da pelve. E essas varizes têm pontos de drenagens específicos. E basicamente são quatro. Eles podem vir por via anterior, podem vir por via vaginal, podem vir por uma via posterior e podem vir por uma via retal. Então, alguns pacientes que têm varizes pélvicas por síndrome compressiva, ou por excessos de gravidez, ou por outras causas, eles acabam explodindo com hemorroidas. É claro que isso não quer dizer que não tenha paciente que tenha a doença hemorroidária pela constipação crônica, pelo ressecamento das fezes, porque isso sempre vai existir. Mas realmente, na minha prática clínica, quando eu pego um paciente que tem doença recidivada de varizes, ou que tem queixa abdominal associada, ou quando tem histórico de hemorroida, ela ganha uma investigação adicional da parte pélvica, principalmente mulheres, que é mais fácil, porque é mais convencional fazer o ultrassom transvaginal com Doppler. E quando a gente manda para médicos específicos, é muito comum identificar varizes pélvicas nessa paciente. E a gente fazer tratamento de síndrome compressiva, como síndrome de Nutcracker ou síndrome de May-Turner. E alguns pacientes não têm, como ultimamente a gente fez uns 2 ou 3 sequenciais Sim. que não tinham síndrome compressiva, ela só tinha varizes pélvicas, e a gente foi lá e embolizou a varize pélvica e a paciente melhora da dor Significativamente. consideravelmente. Isso diminui até as recidivas de hemorroida desse tipo de paciente. Então a gente acaba investigando sempre. Mas é porque, na verdade, às vezes, retais, né, elas drenam, algumas vezes elas drenam para a veia cava, outras vão drenar para a veia porta, e ela faz essa anastomose, né? Então, assim como um paciente que tem cirrose, por exemplo, que ele faz essa anastomose e desenvolve varizes de pelve, o paciente quando tem cirrose também ele pode ter varize de reto, né? Só que a varize, que talvez seja por isso, né, nas varizes pélvicas, quando tem alguma síndrome compressiva, vai lá dar as varizes retais também. Mas mesmo nesses pacientes que têm as varizes retais, às vezes esses pacientes não têm doença hemorroidária tão proeminente, né? Sim. Tem a varize do reto, tem o sangramento, mas o sangramento às vezes vem da varize do reto e não vem da hemorroida. Sim, Outra coisa também que a gente vê também, às vezes, é a própria varicocele recidivada, né? Paciente que tem varicocele, paciente masculino que tem esse caso de varicocele recidivada, é um paciente que tem indicação de fazer investigação de síndrome compressiva, né? Que hoje a gente tem possibilidade de tratamento com embolização, tem stents específicos dedicados para essas áreas, entendeu? E assim, e vai melhorar a questão da qualidade de vida do paciente, porque é uma doença, né? Com certeza. Tem código CBHPRM exclusivo e específico para embolização de veia gonadal em paciente com varicocele. Inclusive, eu nunca peguei nenhum, mas veia essa semana eu hemorroidal. peguei. Essa semana, por coincidência, eu peguei um. Mandei Interessante. fazer tomografia para investigar. Não sei se vai dar ainda positivo, mas eu nunca tratei em homem, só em mulher. Mas Eu aí, nunca identifiquei, né? minha curiosidade agora, já tratou alguma vez hemorroida por arteriografia? Não, mas Não, tem mas escrito. existe. Eu não tratei, mas é porque realmente ela é um caso de exceção, né? Na verdade é quando faz fístula e a gente chega lá mais para frente. É um caso bem específico. Eu já vi o tratamento, já avaliei,
Mas ele não é um caso comum, né? Você não vai tratar uma hemorroida simples, primeiro episódio, com isso, né? É caso complexo de exceção. Vamos falar primeiro de sintomas. Quais são os principais sintomas da hemorroida? A gente falou um bocado de coisa e esqueceu de quando é que a gente acha que tem hemorroida. Sintoma, eu acho que o principal que fica mais evidente no paciente é o desconforto, né? Na região do ânus, o inchaço, aquelas veias ficam dilatadas. Por ser uma área muito sensível, muito enervada, acaba que pode causar um pouco de dor. Agora, lembrando, a própria dilatação excessiva da veia já pode causar alguma dor. Agora, se acontece um trombo, né, um coágulo dentro da veia, que aí você tem a trombose hemorroidária, né, que é a famosa hemorroida de botão, aí aquela área que vai ficar dilatada com o coágulo vai ser uma área de bem, muito mais dolorosa, né? A síndrome miálgica vai ser mais proeminente. Então, a hemorroida de botão, a trombose hemorroidária, basicamente o sintoma é o botão, né, o trombo e a dor, é o sintoma principal. Agora, lógico, se a pressão for tanta que rompe a pele, pode acontecer um sangramento da veia externa. Apesar de que o sangramento mais comum que acontece é da veia interna, né? E por ser uma área que está acima alguns centímetros da linha pectínea, ele não tem inervação, né, receptores de dor como a gente tem na área externa. Então, normalmente, sangramentos internos são sangramentos indolores. Normalmente, você pode ter até aquele prolapso, naquele inchaço da veia que vem de dentro para fora. E por não ser uma região queratinizada, né, o epitélio não é queratinizado como o da veia externa, que dá uma certa resistência, como é basicamente a mucosa, né, no retal, rompe com mais facilidade. Então, as veias internas, o sintoma tende a ser o sangramento. A veia externa tende a ser o inchaço, a dor e eventualmente o sangramento se houver um rompimento da pele. E pensando aqui como leigo, se eu chegasse para vocês no consultório e perguntasse, doutor, e a minha hemorroida pode virar câncer? E é muito comum, né, que a gente tenha perguntado isso, né? É uma pergunta muito frequente que os pacientes perguntam para a gente no consultório. E até muito porque os pacientes vêm com a queixa de um sangramento e a gente indica o paciente fazer uma colonoscopia para investigar, né, câncer. E ele já pergunta logo, doutor, mas minha hemorroida pode virar câncer? Então, assim, o fato é que a hemorroida em si ela não vai virar câncer. Mas a gente precisa fazer a prevenção do câncer de intestino, a gente precisa investigar quando o paciente tem um sangramento, quando o paciente tem alguma alteração no funcionamento do intestino. Mas a hemorroide em si, ela faz parte do corpo do paciente, faz parte da anatomia, vai continuar para o resto da vida com o paciente e ela especificamente não vai virar câncer. Acho que é porque, como popularmente fala caroço, né? Quando surge, tudo que é caroço a pessoa associa logo ao câncer, né? Se surge um caroço, é um câncer. Então já gera uma preocupação por ter surgido, um abaulamento naquela região. E outra questão é o sangramento que assusta, né? Quando sangra, a pessoa pensa logo que o sangramento já é de um tumor, de algo que está crescendo. E aí é importante diferenciar que muitas vezes a gente indica a colonoscopia, como o Ricardo falou, não necessariamente pelo sangramento, mas pela faixa etária do paciente. Se ele está naquela faixa etária que faz sentido, né, pedir a colonoscopia como exame de prevenção do câncer de intestino, se tem histórico na família, então tem vários fatores que podem levar à indicação. Mas assim, não é porque sangrou que vai ser câncer, né? Tem um aforismo que diz, né, que nem tudo que sangra é hemorroida, né? Então, assim, aproveitando que você falou da prevenção, quais são os critérios da colonoscopia? Quando é que a gente deve procurar um coloprocto para fazer esse acompanhamento, esse screening, né? Eu tenho um pai que teve câncer de colo, então, assim, para mim é uma área, é uma região muito sensível, né? Meu pai foi tratado pelo ex-chefe de vocês, né? E, assim, um resultado muito bom. Meu pai hoje está com a gente, graças a Deus, vivo e bem. Então, assim, quais seriam as indicações para a gente tentar ajudar esse povo que ainda não sabe? E quais são os medos e os mitos da questão da colonoscopia? Hoje em dia a gente segue muito os guidelines americano e europeu. A gente por muitos anos começou a indicar a colonoscopia a partir dos 50 anos, acho que até na nossa época de residência, né, Ricardo? Eu acho que ainda era. E aí, como houve um consenso, né, nos principais guidelines da sociedade americana e europeia principalmente, trouxe para a partir dos 45 anos, homens e mulheres, naqueles pacientes que não têm nenhum fator de risco adicional, principalmente a histórico familiar, né? No caso, se você tem um parente de primeiro grau, até de segundo grau, que ele teve câncer de reto, principalmente se for numa idade mais precoce, é consenso você começar a fazer antes. Normalmente a partir dos 40 anos. Então, no teu caso, o teu pai teve câncer de intestino, é sugerido que você comece a partir dos 40 anos. Ou então, a depender se o seu pai teve muito jovem, pode ser que você precise até começar a fazer antes.
Mas, em geral, a partir dos 40 anos, se tem caso na família, a partir dos 45 anos para a população geral, homens e mulheres. Pensando naquelas poliposes familiares, né? Quando você faz quando o paciente tem um caso muito recente, né? Às vezes é um paciente que precisa fazer um acompanhamento mais de perto, a família, né? E às vezes um paciente com indicação de colectomia total, né? Assim, na verdade, só o fato de alguém na sua família ter tido câncer coloretal já aumenta a sua chance de ter, independente de ser tido por polipose ou não. Então, é uma questão genética, né? Então, a partir do momento que alguém na família teve, a gente começa a fazer essa investigação antes. A questão da polipose, ela aumenta muito, né? Assim, o paciente que tem a polipose clássica tem 100% de câncer de intestino até os 60 anos se não for tratado antes. Então, nesses pacientes que têm a polipose adenomatose familiar, que aí é uma doença genética, uma deficiência de um gene que aumenta o crescimento dos pólipos, esses pacientes com suspeita clínica devem fazer o exame de preferência assim que atingirem a maioridade, né? 18, 20 anos, para fazer a pesquisa de polipose. Mas lembrando que a gente está falando da indicação da colonoscopia de prevenção, de rotina, para prevenção do câncer de intestino. Existem as indicações para a gente investigar o paciente, né, os sinais de alarme, né? Quando o paciente apresenta algum sinal de alarme, a gente vai fazer para investigar esse sinal de alarme e aí já deixa de ser uma colonoscopia de prevenção para ser uma investigação realmente. E um dos sinais de alarmes é exatamente o sangramento que a gente estava falando, né? Isso é interessante, se eu não me engano, a colonoscopia ela não pega aquela avaliação inicial, né, da hemorroida, né? Como se ela pulasse. Você tem que fazer a endoscopia, né, e a retoscopia para poder ver essa parte, né? Então, a colonoscopia não é um exame específico para ver hemorroida. Exatamente, nem é o ideal, né? Assim, tem alguns fatores que são importantes, né? Tem muito paciente que às vezes fica com vergonha na hora do exame, aí diz, não, não pode olhar essas hemorroidas só na hora da colonoscopia, não. Tem dois fatores aí. Primeiro, para fazer a colonoscopia, o paciente toma preparo, toma laxantes. Então vai algumas vezes ao banheiro. Isso por si só já vai modificar um pouquinho, ele vai chegar com a anatomia um pouquinho distorcida. Foi várias vezes, vai chegar um pouquinho mais dilatado do que o normal. Então não é o melhor momento para avaliar a hemorroida no momento do exame. E segundo, que quando a gente passa lá com a fibra ótica, né, com o colonoscópio, você já passou do canal anal. Dá para avaliar? Até dá, mas não é adequado. Não é a forma mais adequada. A anoscopia realmente seria a forma mais adequada, né? Que a gente usa o anoscópio de acrílico, com fonte de luz. Aí sim, você consegue avaliar ali a região do ânus com maiores detalhes. Uma das coisas que você falou, né, que pode ter o sangramento, né, e que como o sangramento é maior, da maior parte das vezes é pela parte da hemorroida mais interna, o paciente não sente a dor, né? Então muitas vezes o paciente vai no banheiro achando que está tendo uma evacuação normal, quando ele olha para baixo está cheio de sangue. Quando é que esse paciente tem que se preocupar? Tipo, correr para uma emergência ou não? Assim, sangrou, deixa ele aqui, eu vou marcar com o Felipe daqui a 3 semanas, porque quando ele tem vaga, como é que ele faz? A primeira coisa é essa, né? Sangrou, tem que se preocupar. Tem que procurar um profissional adequado e tem que fazer uma avaliação. Mas existem alguns tipos de sangramento, né? E existe o sangramento típico da hemorroida. E esse sangramento típico da hemorroida normalmente é aquele sangramento, sangue vivo, depois de evacuar. O paciente foi no banheiro, fez cocô e depois sangrou. Às vezes saiu junto, né? Sujou ali a água do vaso. Mas esse sangramento normalmente depois da evacuação. É diferente de quando o paciente vai no banheiro, vai fazer cocô e sai só sangue. Aí já normalmente não é hemorroida, ou é aquele sangue que ele já vem misturado entre as fezes, às vezes vem até digerir, as fezes mais escuras, com odor mais forte, e aí esse tem que procurar acompanhamento mais urgente também, com certeza. Eu acho que principalmente também depende muito da faixa etária do paciente, né? Aquele paciente bem jovem, né? 20 e poucos anos, tem um sangramento que cessou espontaneamente, você examina, o exame físico é completamente normal, você tem margem, né, para esperar um pouco para ver se acontece algum outro sintoma. Ou chega aquele paciente que tem uma causa óbvia, jovem. Você examina, tem lá um hemorroide, você bota o anoscópio, tem um hemorroide sangrante lá sangrando na sua cara. Tem uma causa óbvia no paciente jovem, beleza. Agora, se você tem um paciente numa faixa etária acima dos 45, 50 anos, acima dos 40, eu diria. Mesmo que você tenha a causa óbvia, você tem que investigar também o cólon, porque de repente você pode perder a chance de dar um diagnóstico de uma doença. Não impede de você ter sangramento hemorroidário e de repente também ter também um sangramento do cólon. E o diagnóstico precoce, ele realmente muda a conduta, né? Ele pode sair de uma cirurgia, de uma polipectomia, né? Pode sair de uma cirurgia curativa para precisar fazer uma cirurgia com quimioterapia, com metastasectomia, Sim, né? isso está falando do câncer, né? Do Isso, hemorroide. não, eu estou falando do câncer. Não, É falando para não assim, confundir. quando você fala que a colonoscopia precoce, né? Você consegue dar um diagnóstico precoce e o diagnóstico precoce ele muda todo o tratamento do paciente, né? Então, assim, isso é uma coisa também só para frisar também, para deixar. Hoje
o câncer coloretal ele é a segunda maior câncer mais frequente do Brasil e do mundo, né? E só perde para próstata no homem e para mama na mulher. Então ele é muito frequente e apesar da colonoscopia, a estratégia com colonoscopia vem diminuindo a quantidade de cânceres no mundo, mas nos pacientes mais jovens que estão fora desse screening, né, dessa prevenção, vem aumentando a quantidade de câncer em pacientes jovens. A gente não sabe se é porque está aumentando a detecção, se é por conta da dieta, mas o fato é que estatisticamente o câncer em pacientes mais jovens vem aumentando. Então é importante sempre estar atento, investigar, procurar um profissional. Acho que é importante também só falar assim, já que a gente, lógico que é importante falar, entrar nesse tema da prevenção do câncer, mas tem que procurar um médico, mas assim, sem psicose, sem neura, né? Sabendo que a principal causa de sangramento, assim, disparadamente, principalmente sangramento indolor, vermelho vivo, é sangramento hemorroidário. Mas aí não quer dizer que é pronto, então eu vou ficar em casa e tá tudo bem. Não, você marca, você pode esperar ali as 2 semanas, 3 semanas pro doutor Ricardo, pro doutor Felipe, mas assim, tem que ter a avaliação do especialista. Mas tranquilo, sabendo que a grande maioria dos casos são sangramentos autolimitados e benignos. A gente falou que dá para esperar quando é um sangramento, mas quando é uma trombose hemorroidária, quando é que vira uma urgência? Porque aí, rapaz, os casos que eu já peguei de paciente, o pessoal chega no hospital às vezes Chega chorando. desconfortável. Tem duas situações da proctologia de síndrome álgica que causa bastante dor, que é a trombose hemorroidária, desse quadro mais agudo, e o abscesso, né, que é inclusive um diagnóstico diferencial. Assim, realmente, o ideal é tratar no início, né? Até porque o tratamento, seja com os flebotônicos, né? O que vocês usam também, né? A diosmina, esperidina da vida, seja com pomadas, meios físicos, banho de assento, eles são para dar conforto para o doente, que ele vai passar por aquele processo de recuperação, aquele coágulo, ele vai sendo reabsorvido, né? Pelo organismo e ele vai sumir, o próprio organismo vai fazer esse papel. O tratamento que a gente faz com esses medicamentos, com pomada, com meios físicos, é para dar conforto. É lógico, o ideal é que seja no início. O ideal é que seja realmente um tratamento mais precoce nos primeiros dias, para que o paciente passe por aquela fase com o mínimo de sintomas possíveis. E a drenagem faz ainda? Normalmente não. Caso de exceção, né? Caso de exceção total. E como é que funciona o tratamento da hemorroida em geral? Quais são as bases para esse tratamento? Vai lá, Ricardo. Ah, Começa aí. o tratamento das hemorroidas vai passar. Como a gente já falou em tudo aqui, a gente precisa avaliar o paciente como um todo, né? Então, o tratamento da hemorroida hoje, ele é dependente do que o paciente sente e do que o paciente espera do tratamento. Então, a gente vai ter uma ampla gama de tratamentos disponíveis, alguns mais tecnológicos, outros menos tecnológicos, mas que funcionam eh, de uma maneira geral. A grande maioria vai ter o seu uso em determinados aspectos, mas a gente tem que avaliar primeiro o tipo de queixa que o paciente tem, o que é que incomoda o paciente. O paciente está tendo muitas crises hemorroidárias de trombose, é porque está sangrando ou é porque está saindo aquele carocinho na hora que ele faz cocô. Então, a partir daí, a gente vai entender qual é a queixa do paciente e vai definir. A grande maioria dos casos hoje de doença hemorroidária, o tratamento é tratamento conservador. A grande maioria dos pacientes a gente não precisa operar. Hoje, menos de 10% dos pacientes que a gente consulta no nosso consultório são cirúrgicos por doença hemorroidária. Mas naqueles pacientes em que eles já começam a ter muita queixa, que já está afetando muito a qualidade de vida, às vezes vale a pena a gente partir para um tratamento mais invasivo, mas que, por outro lado, é mais eficaz. E qual seria esse tratamento mais conservador, esse tratamento clínico que vocês preconizariam para esses pacientes? Toma remédio pro resto da vida ou Pronto, né? mantém só naquela dieta, hidratação, hábitos alimentares? Eu acho que o Ricardo foi muito bem na resposta, porque realmente é multifatorial. E outra coisa, a doença tem vários graus. Pode acontecer de você ter uma crise isolada, né? E tudo bem, você faz o tratamento. Pode acontecer que você tenha crises mais frequentes. Aí, o que que é importante? Qual é a medida? Que às vezes, é quantas crises por ano? Isso é muito difícil de você medir. Qual é a regra? É o impacto que aquilo está tendo na qualidade de vida do paciente. Tem paciente que chega no consultório às vezes, tem crises relativamente frequentes, a cada 4 meses, a cada 2 crises por ano, né? São crises relativamente frequentes. Quando você examina, a anatomia já está um pouco distorcida, às vezes estão dilatadas. O paciente chega para mim e fala, doutor, tranquilo com isso. Assim, não impacta muito na minha qualidade de vida. Quando eu tenho a minha crise, eu tomo lá o remédio, faço a pomada, um supositório e vou levando na boa. Aí tudo bem, beleza. Aí você pode ir conduzindo esse doente de forma conservadora.
Eu acho que muito importante é tirar os fatores predisponentes. E o principal é a constipação, né, Ricardo? Eu acho que a constipação é disparadamente o principal fator para a doença hemorroidária. O paciente bota muita força na hora de evacuar, dilata aquelas vezes, isso por si só já causa desconforto. Normalmente o paciente constipado tem fezes endurecidas, aquela veia dilatada, passa lá as fezes endurecidas, pode machucar, causar uma trombose hemorroidária, um sangramento. Então, o principal é tratar o fator predisponente. Tratar a constipação, né, mudança de dieta, de hábitos, atividade física, ingesta boa em fibra, em líquido. Esse é o fator principal. Uma vez que o paciente já está naquele ciclo de crises repetidas, aí vai depender muito do tipo de sintoma que ele tem. O tratamento pode ir desde o tratamento medicamentoso, a ligadura elástica, né, que é basicamente colocar uma liga na veia interna, que fique bem claro, porque muito paciente fica na dúvida, chega com a veia externa dilatada e pergunta se não pode fazer uma ligadura, né, colocar a liguinha lá, e aí realmente não é feita na veia externa, né, até porque existem receptores de dor, área sensível, é feito na veia interna, que não há receptores de dor, é um procedimento normalmente indolor, e em boas partes dos casos, ele ou resolve o problema ou é uma boa ponte para a cirurgia. Você vai, ameniza os sintomas, pode ser que aquele paciente evolui e precise de um tratamento cirúrgico, mas em boa parte dos casos, fazer a ligadura, colocar a liguinha lá na veia interna, resolve o problema do doente. Eu vi que o pessoal está fazendo laser também, né? O mesmo laser que usava lá, que é o que a gente usa, vocês também estão usando na hemorroida, porque não deixa de ser uma varizes, né? A gente tem um laser na proctologia desde os anos 80. Só que no começo eles utilizavam laser de CO2 e utilizavam como se fosse um substituto ao Do bisturi bisturi. elétrico. E aí, enfim, com a evolução do trabalho, os estudos viram que não tem tanta diferença entre usar o laser de CO2 e o bisturi elétrico, e acabou que realmente nunca foi bem difundida essa ideia. Mais ou menos de 2010 para cá, a gente começou a surgir novas tecnologias com utilização do laser e até com laser de diodo, tanto para tentar causar uma trombose do vaso para poder vedar o vaso, né, e diminuir as hemorroidas, como hoje a gente faz hemorroidoplastia laser, que a gente opera por dentro das hemorroidas, e aí usa o laser para fazer uma cauterização dessa hemorroida, tendo menos queimadura, né, tendo menos ressecção. Mas é como eu falei, tudo vai depender muito do paciente, da característica, do que o paciente sente, né? O laser, o tratamento com hemorroida com laser hoje, ele é muito bom para o paciente que tem uma hemorroida interna e que essa hemorroida sangra. Esse é o melhor paciente para o laser de diodo. Quando a gente começa a ter os pacientes que já tem muito prolapso, ou que tem muita dor por conta das hemorroidas, prolapso, aquele caroço que sai para fora, né? Então, quando o paciente já começa a ter muitos sintomas, a gente já não consegue tratar tão bem com o laser de diodo. Mas o laser de diodo ele tem uma característica muito boa, que é muito semelhante à ligadura elástica, né? Que apesar dele não ser a técnica mais eficaz, ele praticamente não tem dor no pós-operatório. Assim como uma ligadura elástica, a gente coloca no consultório, o mesmo paciente vai para casa e vida normal no mesmo dia. O laser de diodo ele tem essa característica também, que é como se fosse uma variz. A gente vai lá, queima, tira, o paciente normalmente não sente nada no pós-operatório. Então acaba que são tentativas da gente tratar de uma maneira menos invasiva, com menos dor para o paciente ter uma melhora da qualidade de vida. E isso é uma melhora, né? Porque, assim, todo paciente que eu vi que operou de hemorroida da técnica convencional, eles reclamam muito do pós-operatório, né? Porque realmente é um pouco sofrido, né? Eu imagino que não é uma região muito legal para ficar fazendo corte e deixar cicatrizar, né? Hoje as pesquisas eles avaliam muito a taxa de satisfação do paciente, né? Porque uma coisa é você querer sempre a cura do paciente, lógico que todo mundo quer a cura, mas a gente hoje tenta ver o paciente de uma maneira global e tenta tratar de uma maneira que dê mais qualidade de vida para o paciente, quanto menos invasivo, com menos acometimento funcional, dor, no pós-operatório, a gente sempre tenta melhorar isso. Então a gente tem que ter essa conversa bem sincera com os pacientes de oferecer os tratamentos, as opções, de explicar, ó, talvez o laser de diodo ele seja para melhorar seu sangramento, mas pode ser que no futuro isso volte. Pode ser que a gente precise fazer mais laser mais para frente, a recorrência é um pouco maior do que quando a gente faz a técnica convencional. Mas por outro lado, se a gente fizer a técnica convencional, você vai sentir mais dor, mas em compensação é uma técnica para ser definitiva, melhorar e passar muito tempo sem ter novos sintomas das hemorroidas. Então, como eu falei no começo, né, a gente depende muito da doença do paciente e do que o paciente espera. Se é aquele paciente que espera assim, eu espero fazer uma cirurgia e nunca mais lembrar que eu tenho hemorroida. A melhor cirurgia para ele é a cirurgia tradicional. E eu tenho outra pergunta. Já que vocês estão copiando as técnicas cirúrgicas da gente tudinho, não pensaram em copiar espuma ainda não? Nunca foi pensado em injetar espuma nessa região? Tem estudo já, né? Tem estudos.
Tem estudos também na Ai, escleroterapia. deve doer, Deve. deve doer, Deve, porque na perna dói. perna dói. É, na Mas perna aí é o dói. mesmo pensamento da ligadura elástica, né? Na via interna. A gente só vai colocar nas veias internas, que é onde Não tem plexo, né? não tem plexo nervoso, que não vai sentir, o paciente não vai sentir a dor do... A gente faz na varize pélvica, né? Faz. Eu A acho gente que injeta a dentro grande também, né? mensagem para o tratamento da doença hemorroidária é, como o Ricardo falou, é lembrar que o tratamento ele é basicamente clínico, né? Vai ser aquela minoria dos pacientes que vão para a cirurgia. Que é o qual? São aqueles pacientes que ou já têm uma anatomia muito distorcida, que levam a um comprometimento da qualidade de vida, ou aquele que estão o tempo todo precisando de tratamento clínico. O paciente todo mês está lá, tomando os remédios de novo. Então, assim, realmente isso aí a gente tem que passar por uma técnica mais definitiva. E essas muitas técnicas vai depender muito do tipo de doença que o paciente tem. Daí a importância da visão do especialista, né? A gente tem várias técnicas, né? Entre o laser e o laser o CO2, de repente você precisar ressecar alguma área. Lembrar, falou do CO2, eu estava lembrando agora, que tem muito paciente que confunde hemorroide com plicoma, né? O plicoma é aquele excesso de pele, né? Que normalmente não causa sintoma. Ele é um aspecto mais estético. Ele pode até atrapalhar, às vezes, na higienização, na roupa íntima ou na relação sexual, mas normalmente aquela pelezinha ela não é hemorroide, ela é só um excesso de pele mesmo. Agora, pode ser que ali por baixo, né, da pele tem alguma veia que esteja justamente causando essa proliferação da pele. Aí o tratamento, o laser de CO2 no caso seria para ressecar, né, então seria o mais indicado para tirar aquela pelezinha que sobra. O laser de iodo seria mais para fazer uma esclerose, né, para poder fazer murchar e como o Ricardo falou, é mais para as veias internas. E aqueles pacientes que têm aqueles sintomas mais de veias internas mesmo, principalmente, ainda tem as possibilidades das técnicas grampeadas, né? Que são técnicas que, se feitas de maneira adequada, elas tendem a ser indolores, porque elas não têm ressecção de nenhuma área da parte externa, é somente das vias internas. Basicamente, vai ressecar através do grampeador aquelas vias internas. Então, vai fazer uma ligadura circunferencial. E agora a gente chega naquele momento do podcast que a gente vai conversar sobre vocês sobre mitos e verdades. Né? Então, assim, Geralmente é rápido. geralmente é rápido, geralmente as perguntas já foram respondidas ao longo do podcast, mas A é mais maioria se para responde. trazer uma dinâmica legal. Então, assim, a Pode gente. frescar? Pode, meu O amigo. microfone é seu. Hemorroida sempre precisa de cirurgia. Acho que bem respondido, né? A gente percebeu aqui que é a minoria dos casos, né, Ricardo? Que a gente acaba indicando na técnica cirúrgica. E cisto pilonidal é falta de higiene? Não necessariamente é falta de higiene, mas a falta de higiene aumenta a chance de ter cisto pilonidal. É um dos fatores de risco. Agora, isso é relevante. Sentar em lugar quente aumenta a hemorroida? Ixi, Maria. Não, aí é mito, né? Aí é totalmente mito. E é muito comum um paciente chegar para mim, para o profissional, para o proctologista, e já ter a causa definida. Eu tô falando, no dia que eu sentei lá naquele banco quente, e aí surgiu. Mas realmente não tem relação assento quente com crise de hemorroida. A mamãe Esses- sempre falava isso. Menino, não senta nesse banquete, não vai dar hemorroida. Pode dar outras Esses- coisas, mas Já hemorroida ouvi também. Esses mitos estão muito relacionados com a crise de hemorroida, né? Então, às vezes o paciente relaciona com sentar no banco quente, pegar muito peso, ou alguma coisa que comeu, né? Está muito relacionado com isso, mas a evidência científica realmente a gente não tem, não. Sangue nas fezes deve sempre ser investigado? Sim. Óbvio, né? Essa daí eu acho que foi bem batido hoje, né? E aquela pergunta, quem opera nunca mais vai ter problema? Serve para as duas, né? Para hemorroida e para cisto pilonidal, isso. É. É isso. Né? Então, assim, a gente vai operar, mas assim, lógico que vai trazer a melhor técnica, vai trazer a melhor opção, mas sempre explicando para o paciente que existe chance da recidiva, apesar de estar sendo feito o melhor tratamento e estar sendo apresentada a melhor opção, né? E no caso da hemorroida, tem uma situação, porque normalmente, quando a gente faz o tratamento, a gente vai tratar o paciente como as veias, elas têm de forma circunferencial em todo o ânus, você não tem as veias só num ponto do ânus, é circunferencial. Então, o tratamento ele vai resolver parte daquelas veias, você não vai tirar todas as veias, né, da região do ânus, seja por técnica grampeada, mesmo a técnica do laser, alguma veia ainda fica lá, e aquela veia remanescente ela pode causar crise ainda. O objetivo é o quê? É que aquelas remanescentes que fiquem, caso tenha alguma crise, elas aconteçam no que aconteceria na população em geral, né? Que não seja aquelas crises com frequência É o aumentada. que a gente fala do paciente, né? Quando a gente vai tratar a doença de varizes, fala assim, eu vou tratar você da sua varize que você tem hoje, que está lhe incomodando hoje. Exatamente. Mas como isso é um fator de risco genético, eu não consigo tratar, eu não consigo lhe curar dessa questão genética, então assim, a sua doença vai continuar com você e você vai voltar para mim
caso a doença volte. Você vai tomar os cuidados, vai fazer atividade física, vai usar meia, vai controlar peso e quando você não, se você tiver ainda algum recidivo, aí você volta pra gente tratar. Deve ser mais ou menos a mesma conversa que tem com vocês, né? Exatamente, é exatamente isso. Vai chegando ao fim o nosso podcast. Eu queria agradecer aos convidados e eu ia pedir para eles darem as palavras finais, as orientações finais e o Instagram. Bem, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar hoje é que é importante quebrar certos tabus, né? Que a gente ainda tem. O pessoal quebra tabu para tanta coisa aí, né? Que não tem sentido. Então, eu acho que para cuidar da saúde, eu acho que é importante quebrar esse tabu. As pessoas falam um pouco, né, sobre doenças da região do ânus, sobre a genitália em geral da região do ânus, por ser uma coisa muito íntima. Mas, assim, eu acho que não necessariamente precisa falar, mas tem que procurar o especialista. Eu acho que isso aí é fundamental. Queria agradecer pelo convite, valeu por ter chamado a gente, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar sobre a proctologia, né, a área que a gente adotou como nossa e é muito bom trabalhar nela. Acho que a grande mensagem que a gente tem que trazer aqui para os pacientes, né, para quem está escutando, como o Felipe falou, né, a gente não pode negligenciar, não pode ter vergonha. Grande parte dos pacientes acha que tudo que tem nessa região do ânus é hemorroida, nem tudo é hemorroida. Todo sangramento vale a pena ser investigado. Então, se você tiver com alguma queixa, se tiver com sangramento, se tiver alguém na família que já teve problema no intestino, câncer, é sempre importante que seja avaliado por alguém que seja especialista. E a gente está à disposição. Como falei no Instagram, né? E tô lá no Instagram, Ricardo Montealverne Procto. Fica à disposição no que precisar. E é isso. Instagram é DR, né, doutor Felipe Ramos Coloprocto. E qualquer sugestão de tema, né, que tiver direct, o paciente pode mandar, que a gente está sempre falando sobre o tema. É um tema que às vezes ele se esgota para a gente que é especialista, né, para a gente que trabalha com isso, mas sempre tem alguma dúvida, né? Sempre tem algum paciente que manda alguma dúvida e sugere algum tema que a gente pode abordar para poder esclarecer mais. Então é isso. A gente vai ficando por aqui mais uma vez e até a próxima. Até mais, amigos. Show!